Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje eu trago aqui pro canal o único filme da Pixar que faltava eu trazer. Monstros S.A. de 2001, que foi o último filme que eu tive em VHS. Tem gente que acompanha o canal que não vai nem saber o que significa VHS, mas beleza. Eu aproveito então para deixar aqui no canal uma nova playlist só com os pontes do reino de filmes da Pixar, caso você não tenha visto algum ou queira rever. Aí, claro, aproveita também para curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o sininho ativo e agora sim, bora criar algumas pontes com Monstros S.A. Vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor hoje. Nós somos Monstros S.A. Somos Monstros S.A. No susto e no grito, fazemos bonito. Não dá pra acreditar. Mike. Eu tô na TV! Esse clássico da Pixar nos leva para um mundo fantástico habitado por monstros, em que a fonte da energia elétrica deles são os gritos das crianças do mundo humano. Por isso que existem fábricas como a Monstros S.A., em que assustadores passam por portas mágicas que dão acesso a eles aos armários das crianças do nosso mundo, para assustá-las e coletarem os gritos delas. É uma ideia muito criativa por si só, mas esse é só o contexto. O mundo parece estar passando por uma crise de energia porque as crianças de hoje em dia não se assustam tão facilmente e porque nem todo assustador é tão incrível quanto o nosso protagonista James P. Sullivan, também conhecido como Sully. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Ele e o seu companheiro de trabalho, Mike Wazowski, estão prestes a bater o recorde de sustos quando eles descobrem uma porta que foi deixada plugada numa noite qualquer, e quando Sully entra para averiguar se tinha algum monstro lá dentro, assustando, ele acaba deixando uma criança humana entrar no mundo dos monstros. Acontece que as crianças humanas são consideradas tóxicas e dizem que um simples toque de uma delas poderia matar um monstro. Só que o Sully descobre que não, né? E ele acaba se relacionando com essa menininha, a qual ele chama de Boo. Bu? O que é Bu? Como eu decidi chamá-la? Algum problema? Sully, não devia dar nome. Quando a gente dá nome, começa a se afeiçoar. Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Ele a princípio tenta devolvê-la para o seu quarto, mas sem sucesso. E quando o Randall, que é o seu rival e também o responsável pela porta, está ali naquela noite, entra, ele e a menininha precisam se esconder. Enquanto eles estão ali escondidos, a porta vai embora. O Sully leva então a criança até o restaurante em que o seu amigo Mike estava com a namorada, só que lá a Boo acaba se revelando e isso dá o maior problemão. 1, 2... O Sully e o Mike fogem então com a garota e a escondem até o dia seguinte, quando iam tentar mandar ela de volta pela porta de onde ela veio. Só que nesse meio tempo eles descobrem que o Randall estava tentando sequestrar a garota para extrair os gritos à força, revolucionando a indústria da energia. O Sully avisa o Waternoose, que é o chefe de toda a empresa, mas acontece que era justamente ele que estava por trás de todo o esquema, e assim o Sully e o Mike acabam sendo banidos pro Nepal. Ah, que grande ideia ir falar com seu chapa, Waternoose! Pena que ele tava na maracutaia! Eles dão um jeito de voltar a tempo de impedir a abdução de gritos que ia ser feita na Boo, e ainda conseguem expor todo o plano do Waternoose numa gravação sem ele perceber. Por fim, eles devolvem a Boo pro mundo dela, ficam tristes ali com a separação e ainda desenvolvem um novo jeito de gerar energia para o seu mundo, através de fazer as crianças rirem ao invés de gritarem, porque ao longo de toda essa jornada eles acabam descobrindo que o riso é 10 vezes mais potente para gerar energia do que o grito. Bacana, hein? Só alguém com o tempo perfeito de comédia pode conseguir isso numa tacada. Aham. E o riso ser 10 vezes mais potente do que o grito não tem nada a ver. É um filme criativo, com uma narrativa simples e que até hoje continua sendo muito divertido. E claro, com algumas pontes que eu acho que valem a pena serem criadas.
complicadas. Primeiro eu quero destacar a importância da gente conhecer a verdade. Os monstros tratavam as crianças e até mesmo os objetos do mundo humano como tóxicos. Só que eles nunca haviam tido contato de fato com essas coisas, apenas reproduziam o que eles ouviam dizer. A criança! Senhor, ela não é tóxica. Por quê? Parece loucura, mas acredite em mim. Às vezes as pessoas também agem assim, elas começam a replicar aquilo que elas ouviram dizer sem saber se aquilo é verdade ou não. Mas muitas vezes aquilo que a gente ouve dizer tá errado. Conhecer e averiguar o que é verdade e o que não é um valor do reino, e a gente precisa ter o cuidado de não sair por aí replicando qualquer notícia que a gente escuta, especialmente se for algo falando mal de outra pessoa. Uma outra ponte que fica clara pra mim é mais pro fim do filme, quando o Waternoose declara diante das câmeras, sem saber, que ele está disposto a fazer qualquer coisa para manter a sua empresa. E dessa forma ele está realmente abrindo mão do bom senso, da moral, aceitando até aquele plano escuso do Randall de sequestrar crianças para que ele não perdesse dinheiro, fama e o respeito da fábrica que ele herdou por gerações. Mas sequestrar crianças? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. O que você está disposto a fazer pelos tesouros desse mundo? Para passar de ano na escola, para conseguir um emprego, para ter dinheiro? Tome cuidado para não abrir mão de coisas eternas por coisas passageiras. Aqui nesse mundo tem muita coisa que parece muito importante e valiosa, mas que não vale o preço que custa. Em um determinado momento do filme, quando o Mike e o Sully são banidos, o Sully chega a dizer que nada é mais importante naquele momento do que levar a Boo de volta para casa. E o Mike fica chateadíssimo com isso. O Sully não estava impedindo o Mike de ir junto com ele nessa missão, mas ele entendia que não dava para ignorar isso para que eles fizessem qualquer outra coisa ou vivessem para eles mesmos. Nada mais importa agora. Nada mais importa? Pera aí. Nada mais importa? E a gente também precisa entender isso. A gente tem uma missão que é mais importante do que qualquer outra coisa. A gente vive para levar as pessoas até Cristo, para a salvação delas. Claro, a gente pode ter amigos, família, comunhão, só que todas essas coisas elas precisam estar a serviço da missão. A gente não pode simplesmente ignorar o nosso propósito de vida para viver uma vida confortável para nós mesmos. Eu também vejo uma ponte interessante na relação entre a Boo e o Randall. O Randall é o monstro da Boo. Ele entra no quarto dela e a assusta e ela tem medo dele. O Randall faz tudo o que ele faz no filme, inclusive sequestrar a Boo, por inveja do Sully, porque ele nunca foi um assustador tão incrível como o seu rival. E a Boo demonstra ao longo do filme várias vezes essa relação que ela tem com o Randall, uma relação de medo. Ela demonstra que ela tem medo do Randall. Só que no final do filme é a Boo que dá uma coça no Randall, demonstrando que ela não tem mais medo dele. Ela não tem mais medo de você. A gente vence o nosso inimigo quando a gente para de temê-lo, quando a gente põe de lado o medo que ele tenta impor sobre nós, assim como a Boo fez. Eu também vejo uma breve ponte na decisão do Sully, bem no finzinho do filme, de abrir mão da Boo para que ela volte para sua casa, mesmo sabendo que ele nunca mais ia vê-la. Quer dizer, pelo menos a ideia original era essa, né? Mas ele faz assim mesmo, porque nem sempre fazer o que é certo é fácil, mas a gente tem que fazer assim mesmo. Significa que eu nunca mais vou vê-la? Essa é a única maneira. Por fim, a última ponte que eu quero ressaltar nesse filme é que ao longo da jornada eles descobrem que a alegria é uma fonte de energia muito mais poderosa do que o medo, que as risadas das crianças são muito mais poderosas do que os gritos. O medo pode até ter certa força, certo poder, mas a alegria o supera exponencialmente. Então, quando o medo tentar te envolver, olhe para aquele que pode te dar esperança. Olhe para um Deus que está sempre de bom humor, para um pai que está sempre tentando te fazer gargalhar.
A alegria é fruto do espírito e uma arma poderosa capaz de iluminar tudo à nossa volta. Que foi isso agora? E essas foram as minhas pontes com Monstros S.A., o último filme da Pixar que faltava trazer aqui pro canal. E como eu disse no início do filme, eu vou deixar então uma playlist com todos os pontes do reino referentes aos filmes da Pixar para você rever quando quiser. Sigam o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhem o canal com seus amigos por lá e, claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.